Se você ainda está esperando o momento certo para começar a mudar de vida, deixa eu te contar um segredo. Esse momento nunca vai chegar. Enquanto você espera, tem gente pegando o celular, se conectando na internet e fazendo dinheiro de verdade. A diferença está em quem age. Então bora virar esse jogo agora. Clica no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, porque esse conteúdo pode ser o que faltava para sua vida dar uma guinada. Charlie Munger, investidor lendário e ex-vice-presidente da Berkshire Hathaway, braço direito de Warren Buffett, disse uma vez que juntar os primeiros R$100 mil é a parte mais difícil do jogo. E ele não tá sozinho nessa. Gente que realmente construiu patrimônio acredita que esse é o ponto mais desafiador. O mesmo é dito sobre o primeiro milhão. Mas depois que você conquista o primeiro marco, o crescimento acelera como se tivesse tirado o pé do freio. Quando você vê, já dobrou. E depois, triplicou. 400 mil, meio milhão. E então, quando o primeiro milhão chega, o segundo parece questão de tempo. Essa ideia traz um alívio para quem sente que está patinando e crescendo devagar. Mas por que será que esse início é tão travado? E o que muda no meio do caminho para tudo? Começar a fluir de uma hora para outra? É isso que vamos explorar aqui. Você vai entender por que juntar os primeiros 100 mil leva tanto tempo e como mudar esse ritmo para alcançar a liberdade financeira mais rápido do que imagina. O primeiro grande obstáculo é começar a investir de verdade. Para muita gente, isso parece algo que pode ser deixado para depois. Vai empurrando, vai adiando, até que um dia percebe que o tempo passou e nada mudou. Você já deve ter ouvido alguém dizendo que vai começar a investir assim que sobrar dinheiro, quando o salário melhorar, quando o bônus cair. Mas isso é como dizer que vai colocar lenha na fogueira só depois que o fogo começar a esquentar. O investimento não acontece porque sobra dinheiro. Ele acontece porque você quer fazer o dinheiro sobrar. Outra barreira comum é o medo. Todo mundo conhece alguém que acha que investir é arriscado demais. E como não entende direito, prefere evitar. Mas a verdade é que, como em muitas áreas da vida, o primeiro passo é o mais difícil. Quando a linha de chegada parece longe demais, a tendência é adiar, deixar para depois. Só que se você quer alcançar os 100 mil, vai ter que carregar a maioria do peso sozinho. É o seu esforço, o seu dinheiro, a sua constância. Quando a quantia começa a crescer, aí, sim, os juros compostos entram em cena e fazem mágica. Mesmo que a porcentagem de retorno não mude, o valor final começa a impressionar. Imagina, aplicar 5 mil e ganhar 10% em um ano, R$500. Quase não dá para notar. Agora imagina 100 mil rendendo 10%, já são 10 mil. Isso sim, começa a fazer diferença. Com 1 milhão, os mesmos 10% viram 100 mil. E aí o dinheiro começa a competir com o seu salário. Muita gente diz que só sentiu que o investimento estava realmente funcionando quando atingiu os 100 mil. A partir daí, tudo parece andar mais rápido. O crescimento vira uma bola de neve. Ver o resultado alimenta a vontade de continuar, e essa empolgação acelera ainda mais o processo. Você começa a procurar maneiras de ganhar mais, investir melhor, cortar excessos. Aquela ideia de gastar R$100 num jantar já não parece tão inofensiva quando você entende o poder do tempo sobre o dinheiro. Ver o potencial de cada escolha financeira faz com que você pense 2 vezes antes de gastar. Um valor aparentemente pequeno, se investido com frequência, vira uma soma respeitável com o tempo. O que importa não é economizar uma grande fortuna de uma vez, é repetir esse hábito sempre. Quando você começa a perceber isso, passa a proteger seu dinheiro com mais atenção, porque agora você sabe o que ele pode te dar em troca. E tem mais. Quando você alcança os 100 mil, abre-se um leque de possibilidades que quem vive no vermelho nem consegue imaginar. Você pode aceitar um emprego com mais potencial de crescimento, mesmo que o salário seja instável. Pode investir num negócio. Pode aproveitar uma boa oportunidade no mercado imobiliário. Você não precisa nem resgatar seus investimentos. Só o fato de poder já te dá poder. Antes de alcançar esse valor, tudo parece lento demais. Você sente que está fazendo tudo certo, economizando, evitando gastos desnecessários, investindo quando dá, mas o saldo cresce a passos de tartaruga. Isso acontece porque no início, quase todo o dinheiro vem do seu bolso. É o esforço bruto que move a máquina. O seu trabalho, o seu tempo, a sua disciplina. Não tem atalhos. Só que, a partir do momento em que o seu patrimônio atinge um tamanho relevante, o jogo começa a mudar. Os juros compostos, que pareciam insignificantes no começo, passam a mostrar sua força. Com uma quantia maior, mesmo que o percentual de retorno continue o mesmo,
os ganhos em valor absoluto crescem de forma expressiva. E é aí que você sente que o dinheiro está finalmente começando a trabalhar por você. Pensa comigo, se você tem R$ 5.000 investidos e consegue um retorno de 10% ao ano, isso dá R$ 500, algo que você pode ganhar em algumas horas extras ou em um pequeno bico. Mas se esses mesmos 10% forem sobre R$ 100.000, o retorno já pula para 10 mil. Isso, sim, começa a causar impacto real na sua vida financeira. Agora imagine 1 milhão investido com esse mesmo rendimento. 100 mil por ano, sem precisar levantar da cama. É nessa hora que as pessoas percebem realmente a mudança. Quando a bola de neve começa a rolar, o crescimento se acelera. O resultado vira combustível. Você se anima, fica mais atento às oportunidades e passa a querer melhorar ainda mais a performance dos seus investimentos. Começa a pensar em aumentar sua renda, buscar retornos melhores, cortar o que não agrega. E isso acontece de forma natural, porque ver o dinheiro crescer com consistência é viciante. Ao entender como os juros compostos funcionam, você começa a enxergar cada gasto sob outra perspectiva. Os R$ 100 que antes pareciam insignificantes agora têm peso, porque você sabe o que eles podem se tornar se forem bem aplicados. Começa a fazer conta de cabeça. Quanto isso renderia em 1 ano e em 5? Não é sobre virar um escravo da planilha. É sobre desenvolver uma consciência que a maioria das pessoas nunca vai ter. Um hábito, uma mentalidade. Quando você entende o poder da repetição, de guardar, investir, reinvestir, você muda como lida com o dinheiro. O que antes era gasto automático vira decisão estratégica. Mesmo que R$ 100 não pareçam muito, multiplicados mês a mês, em diversas categorias, eles se somam. E mais importante do que o valor em si, é o comportamento por trás dele. Quem aprende a respeitar pequenas quantias, aprende a respeitar grandes fortunas. E conforme você vai construindo esse patrimônio, uma nova realidade começa a se abrir. A cada passo rumo à solidez financeira, as possibilidades se multiplicam. Quando você tem R$ 100.000 guardados, pode fazer escolhas que quem vive preso ao próximo salário sequer considera. Você pode assumir riscos, pode mudar de direção. Pode dizer sim para oportunidades que antes pareciam fora do seu alcance. Imagina a seguinte situação. Você trabalha em um emprego estável, ganhando 50 mil por ano. De repente, surge uma chance de dobrar esse valor, mas o novo cargo é comissionado, sem garantias fixas. Se você depende completamente daquele salário para sobreviver, essa escolha é inviável. Agora, se você tem uma reserva robusta, pode encarar esse risco com segurança. O que antes era impensável vira uma jogada estratégica, e esse raciocínio se aplica a diversas situações. Talvez você tenha o sonho de abrir um negócio, ou comprar um imóvel com potencial de valorização. Quem sabe até investir em um projeto ousado com alguém de confiança. Ter capital muda o jogo, porque quando aparece uma oportunidade realmente boa, você não precisa deixar passar. Você pode agir, mesmo que você não queira usar o dinheiro. Agora, só o fato de saber que ele está ali, disponível, traz uma paz e uma liberdade que não tem preço. Você ganha poder de decisão, pode negociar melhor, pode recusar o que não te serve, e mais. Pode investir com mais ousadia, sabendo que tem margem de segurança caso algo não saia como o esperado. Porque sim, quanto mais dinheiro você tem, mais você pode correr riscos calculados. Pode apostar numa ação mais volátil, numa criptomoeda promissora, num negócio que exige um aporte inicial maior. Se der certo, ótimo. Se não der, você continua de pé, porque tem base, tem estrutura. Não está começando do zero. E é aqui que muita gente começa a fazer seu dinheiro crescer de verdade. Porque se você tem capital, pode entrar onde os outros não conseguem, pode comprar mais barato, aproveitar boas ofertas, antecipar movimentos. E isso gera mais retorno, e o retorno gera mais capital, e o ciclo se retroalimenta. E esse raciocínio se aplica a diversas situações. Talvez você tenha o sonho de abrir um negócio, ou comprar um imóvel com potencial de valorização. Quem sabe até investir em um projeto ousado junto com alguém de confiança. Ter capital muda o jogo. Porque quando aparece uma oportunidade realmente boa, você não precisa deixar passar, você pode agir. Mesmo que sacar o dinheiro investido não seja sempre a melhor opção, só o fato de ter essa possibilidade já te coloca num nível diferente. É como estar pronto para uma chance única, aquela que muda tudo. Quem tem pouca reserva não tem como arriscar, mesmo quando o cenário é promissor. Já quem tem uma base sólida pode se movimentar com confiança, com estratégia. Esse é um dos maiores diferenciais de quem já acumulou uma quantia relevante. A liberdade de fazer escolhas com mais autonomia. Não precisa aceitar qualquer coisa,
Dá para esperar pelo momento certo, recusar más propostas sem medo e até cometer erros sem que isso te derrube, porque tem fôlego, tem estabilidade, tem estrutura. E não para por aí. Quando o seu dinheiro cresce, o leque de investimentos também se expande. Você não fica preso ao básico. Começa a enxergar oportunidades onde antes via risco. Ações com potencial, fundos imobiliários, startups, criptomoedas, projetos inovadores. É claro que tudo isso envolve riscos, mas agora você tem margem. Pode diversificar, testar, aprender com mais tranquilidade. Talvez um amigo te apresente uma ideia promissora, um novo negócio, uma parceria, um investimento que parece ousado. Se você tem uma reserva robusta, pode analisar com calma, entrar se fizer sentido e sair se não der certo, sem que isso comprometa tudo que você construiu. Isso é ter poder. Isso é jogar o jogo do dinheiro em outro nível. Se você ainda está correndo atrás dos primeiros 100 mil, tudo bem. É aí que a maioria começa. Mas quanto antes você entender que esse processo depende principalmente de você, mais rápido vai avançar. Nos primeiros estágios, o crescimento do patrimônio não vem dos investimentos em si, vem da sua disciplina. Do quanto você consegue poupar, cortar excessos e aumentar sua renda. Para acelerar esse caminho, o mais eficiente é ganhar mais dinheiro, seja com um trabalho extra aos finais de semana, alguns freelas à noite, ou até começando um pequeno negócio paralelo. O importante é que essa grana extra vá direto para sua reserva sem desvios. Quanto mais você contribui, mais rápido o bolo cresce. E cada real investido hoje, com o tempo, vai trabalhar por você como um aliado silencioso e poderoso. Rever gastos também é essencial. Não se trata de cortar tudo e viver no sufoco, mas sim de ser intencional. Aquela saída de R$ 150 pode virar um aporte mensal. Aquela parcela de um carro desnecessário pode estar atrasando a sua liberdade por anos. Cada escolha tem um preço. E quanto mais cedo você começa a fazer as escolhas certas, mais cedo vê os resultados. Esses ajustes não precisam ser para sempre, mas são fundamentais enquanto você constrói a base. Depois que os primeiros 100 mil chegam, o esforço começa a ser dividido com os juros compostos. O dinheiro passa a crescer por conta própria. Você começa a sentir de verdade o poder de ter construído algo sólido. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que todo sacrifício valeu a pena. Porque agora, cada decisão tem mais peso, cada investimento tem mais impacto, e o seu patrimônio já não depende só do seu suor. Ele se move com a força do tempo. Então, se esse conteúdo te despertou, se te fez enxergar o dinheiro com outros olhos, já sabe o que fazer. Clica no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like agora. Porque aqui, você aprende a transformar esforço em liberdade. E esse é só o começo.